Igreja viva do Senhor Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Bezalel para você! Amém! Bezalel. Bezalel significa a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, no único lugar que nós podemos encontrar descanso para as nossas almas, paz para a nossa vida. É nesse lugar que a nossa alma deseja habitar. E habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. O esconderijo do Altíssimo é o santuário? É. Mas é o coração também, perto de Deus. É viver o reino dos céus. Para ser igreja, eu preciso estar na igreja e ser fiel a Deus. Para viver o reino dos céus e reinar em vida com Cristo nesta terra, eu preciso estar no reino, mas respirar o ambiente do reino dos céus a cada dia na minha vida. Por isso que eu gosto de orientar tanto aqui no curso, nos encontros do Projetação Mulher no Santuário, a importância de você se manter de propósito conectado com o reino nas suas atividades do dia. Então você vai lavar uma louça, de repente você vai fazer uma faxina, você vai ao banco pagar uma conta, você vai se deslocar do seu trabalho para sua casa, você vai se deslocar da sua casa para o santuário, ou você vai levar seus filhos à escola, ou você vai fazer alguma atividade que não exija silêncio e você quer ouvir algo, ouça louvores do reino. Você está em silêncio, está sozinha, está sozinho, abra uns salmos e ore um salmo. Converse com Deus como a pessoa mais íntima da sua vida. É tão maravilhoso você estar no seu quarto com a porta fechada e até mesmo com os olhos abertos começar a conversar com Deus sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, sobre suas dores, mas sempre usando a sua boca para confessar uma fé poderosa que te faz forte, inabalável. Deus, eu estou passando essa luta, isso dói hoje, mas eu sei que a minha vitória é certa, eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou desistir, eu vou lutar até a vitória, o Senhor é comigo. Igual nós falamos aqui, né? Nós estamos falando o ano inteiro de 2023, o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes eu estou passando um dia difícil, uma luta tão grande, e aí de repente vem uma luta ainda maior no meio do dia, e aí eu abro a minha boca e falo, eu posso tudo naquele que me fortalece. É certo que vencerei. Vamos, gente, anima! Porque a vitória é de quem acredita nela. Vamos embora! Fé para vencer. São frases de poder que te jogam para frente e para cima, te lembram, você prega para você mesmo que o seu Deus é maior do que qualquer inimigo, do que qualquer problema. E os louvores do reino são isso, né? Por isso que eu falo tanto louvores do reino, porque eu só posso falar do que eu conheço. E os louvores do reino são pregações cantadas. Então você está num dia ali de batalha, de luta, seu corpo cansado, às vezes você está no final do dia e recebe uma má notícia e você começa a cantar, é certo que vencerei, Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. Ou seja, você começa a pregar para você começa a cantar e os céus começam a mover em favor da sua vitória. Deus renova suas forças, Deus te enche de ânimo e você continua a lutar. Não pare de lutar, a luta continua. Enquanto você está lutando, você está de pé. Então, são estratégias de rotina
que você vai colocando como um hábito na sua vida. Isso te faz um homem poderoso na fé, uma mulher poderosa na fé. Maravilhoso, né? Nós estamos aí num jejum muito forte, o jejum do profeta Daniel. Tá fácil? Claro que não. Tá sendo luta, tá sendo desafio. Não tá brincadeira. Eu sei disso porque se não tá fácil para você que tá fazendo o jejum, que é ovelha desse pastorado de Jesus, da igreja Reino dos Céus que ele veio fundar nessa terra, se você como um cidadão do céu está passando por luta, imagina nós do altar que somos responsáveis espiritualmente por todos aqueles que estão em obediência apostólica, junto com o apóstolo. Não tá brincadeira, mas nós estamos, de cabeça erguida, peito aberto, cheio de fé, com visão de águia. A visão da águia ela é tridimensional, ela enxerga no horizonte, mas ela enxerga acima e ela enxerga abaixo, ela enxerga tudo, nada escapa do campo de visão de uma águia. E nós estamos firmes, venha o que vier, a vitória é nossa. Isso já foi definido lá no início do jejum, quando nós iniciamos esse jejum e determinamos, vamos entregar lá no Monte Manaim, dia 2 de novembro, quando vamos renovar o nosso pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. E quem não tem, vai fazer. E vai começar essa vida guardado pelo Arcanjo Miguel. Então, é maravilhoso, porque você começa a perceber que a força que você tem não é a força do seu braço, não é a força da sua inteligência natural, mas é a força da sua fé. Essa força vem de dentro para fora, vem do céu para a sua vida, é inesgotável. Nada te para, nada te detém. E o céu é o limite, né? O apóstolo fala isso, o céu é o limite para quem acredita, para quem haja fé, porque é a mais pura realidade. Então, nós estamos numa jornada gloriosa de crescimento espiritual, de crescimento de inteligência sobre relacionamentos, sobre autocuidado e sobre o seu relacionamento com Deus. Quem que é a sua melhor companhia? Quem? Se você pudesse dizer para mim assim agora, apóstola, a pessoa que eu mais desejo a presença dela, a minha melhor companhia é... Você falou quem? Sua esposa? Seu marido? Já sei, seu filho. Sua filha? Não, os avós que estão aqui falaram meu neto, não foi? Ou foi minha neta? Tá errado. A sua mais desejável companhia deve ser primeiro Deus e depois você mesmo. Tem gente que não suporta o silêncio, porque o silêncio obriga ela a olhar para dentro dela. Ela está sempre buscando um ruído, um barulho. Chega em casa, liga a televisão para poder... Ainda fala, né? Televisão é minha companhia. Liga o rádio, deixa aquele barulho, bota uma música. A pessoa tá nem afim de ouvir uma música e ela quer só ter um ruído, um barulho. Por quê? Porque para ela se sentir com companhia. Peraí! E a companhia de Deus não vale nada para você? E a sua companhia consigo mesmo não vale nada para você? Eu já fiz viagens de carro sozinha, de Campinas a Belo Horizonte, e não coloquei uma música, não coloquei uma pregação, não liguei para ninguém. Eu vim de Campinas a Belo Horizonte conversando com Deus e comigo mesma, e foi uma delícia a viagem, foi uma delícia a companhia do meu melhor amigo que é Deus e da minha melhor amiga que sou eu. Apóstolo, mas a senhora acabou de falar para eu criar o hábito de colocar louvores do reino, encher minha cabeça com os louvores do reino. Se você tem necessidade de ouvir música, que seja os louvores do reino. Se você tem necessidade de orar o tempo todo, que seja os salmos. Se você tem necessidade de falar, que seja com Deus. Mas cuidado, porque quando você abre a sua boca e fala, minha vida é um livro aberto, e sai contando à torta e à direita, a sua vida para as pessoas, você está confiando nelas áreas da sua vida que só cabem a você e a Deus. E a pessoa que enviada por Deus te cuida e te orienta, que é o seu profeta. Antes de entrar aqui no preâmbulo que nós vamos estudar hoje, página 49, eu precisava dizer essas palavras, porque o que eu percebo? Às vezes a gente entra no elevador e
Sempre tem aquele quebra-gelo, né? Aquelas frases de quebra-gelo, às vezes na fila de um banco, na fila de um mercado, e a pessoa, ela fica incomodada com o silêncio. Por quê? Porque a companhia dela, para ela, é insuportável. Ela não tolera o silêncio. Aí ela sempre começa com um assunto assim, nó, você viu o tempo hoje, né? O tempo virou, né? Aí tá passando lá na tela de um elevador uma notícia e fala, sério isso aí, né? A pessoa não quer conversar, a pessoa não tem assunto com aquela outra pessoa. Ela só fala por quê? Porque ela não suporta a companhia dela mesma. E ela fica constrangida diante de alguém que entra e ela simplesmente dá uma boa tarde. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque essas situações como essas que eu citei, de você se sentir obrigado a falar algum assunto com alguém, além de um boa tarde, um bom dia, alguma coisa assim, revela muito sobre você. A sua intolerância consigo mesmo, a sua falta de autoconfiança, necessidade de agradar os outros para se sentir aceito. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Aprenda a desfrutar do som do céu e aprenda a desfrutar do silêncio. Não neste livro, mas no meu primeiro livro, que é um livrinho, Visão de Vida, eu conto o segredo do silêncio. Depois você lê, vai te ajudar. Eu falo um pouco sobre isso, a importância de você desfrutar o silêncio, porque ele ajuda muito a você organizar seus pensamentos e fixar com fortalecimento a sua autoimagem e a sua imagem de Deus como a sua melhor e mais desejada companhia. Em nome de Jesus. Nós estamos nessa jornada muito intensa, profunda do curso O Segredo Espiritual da Vida, que é aplicada nesse livro, O Poder da Mulher Virtuosa, que é o mesmo livro, O Segredo Espiritual da Vida. E com você de pé, gostaria de ler Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Aqui no livro, eu coloquei Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas eu quero ler o versículo 6, que antecede esse daqui que eu coloquei, e também o 8, que vem logo após esse que eu coloquei. Mas se você quiser acompanhar no livro também pode, só ouça aqui, que eu vou ler para você, mas se quiser na Bíblia ainda é melhor que você marca, né? Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Do 6 ao 8. De pé, nós vamos ler em reverência a palavra de Deus. Achou? Diz assim, versículo 6. Mas Ele, Deus, nos concede graça maior. Tem menor graça e tem maior graça. Não sei você, mas eu quero a maior graça. Eu ensino você a fazer uma oração aqui, que é assim, é muito ousada, mas eu conheço o nosso Deus e sei o quanto Ele gosta disso. A oração é assim: Senhor, eu não abro mão de nada, de tudo que o Senhor preparou para mim. Ou seja, se Deus tem muito para me dar, eu quero muito. Sabe aquela história de que o pouco com Deus é muito? Não, quem crê assim vai viver assim. Eu quero muito. Se Deus tem muito para me dar, eu quero muito o que Deus tem para me dar. Ele não quer me dar? Eu não mereço mesmo, não? Você também não merece? Mas não é porque somos merecedores, é porque somos necessitados. Não é porque somos merecedores, é porque Ele nos ama e nos pegou como filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então Ele quer nos dar e eu quero receber. Você já tentou dar um presente para alguém e essa pessoa não quis? Ruim, né? Horrível, né? Pois é, tem gente que faz isso com Deus. Deus quer dar maior graça, mas a pessoa não quer. A pessoa não acredita que Deus pode. A pessoa acredita que ela não merece e que Deus tem que dar para ela só o que ela merece. Então ela vai receber a morte, porque nós somos pecadores e o preço do pecado é a morte. Não é? Pois é. Aí o que ele diz? Mas Ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade é reconhecer sua pequenez. Sou pequena, sou falha, sou pecadora, não mereço Deus. Não mereço. Mas reconheço que sou necessitada. Reconheço que eu preciso dele na minha vida, senão eu estou perdida. Senão eu vou virar uma peteca na mão do inimigo. E por humildade, sabendo que não sou digna e merecedora, eu peço: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou ser uma cristã de verdade, eu vou seguir os passos de Cristo. Eu vou me esforçar com todas as minhas forças para te agradar, para te obedecer. Porque mais do que o Senhor quer me dar a maior graça, eu necessito. Porque sem o Senhor eu não vivo. O Senhor é a minha vida, como disse Davi, né? Então essa humildade nos faz tomar posse dessa graça maior de Deus na nossa vida. E graça, já ensinei aqui para você, que é favor não merecido. Você não merece, mas Deus quer te dar. Então você, por humildade, reconhece que precisa e toma posse. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Ponto final. Esse é o primeiro passo. Submeta a Deus. Abaixa a cabeça para Deus. Obedece a Deus. Põe Deus como Senhor da sua vida. Para só então você ter autoridade de resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que sai falando aí, né? Principalmente crente, fanático, que não tem nada de cristão, que sai dizendo aí a torta direita: resista o diabo, ele vai fugir de ti. Resista o diabo, que ele vai fugir de ti. Só que não submete a Deus. Então o diabo ri da cara da pessoa. Samba na cara da pessoa. Sabe por quê? Porque só tem poder de resistir o diabo e obrigar ele a fugir de ti quem primeiro se submete a Deus verdadeiramente. E ser submisso a Deus é tê-lo como Senhor. Senhor é o seguinte: Deus fala e eu obedeço, acabou. Sou praticante da palavra de Deus, não só ouvinte. Versículo 8. Aproximem-se de Deus. Você é que se aproxima de Deus primeiro. Não é Deus que se aproxima de você primeiro. Por isso que eu falo, o seu relacionamento com Deus, quem determina não é Deus, é você. O seu nível de intimidade com Deus, quem determina não sou eu, por mais que eu lute para te ensinar aqui várias estratégias de fazer isso na prática funcionar muito bem. Quem determina o nível do seu relacionamento com Deus é só você e ninguém mais. Olha o segredo aqui. Você se aproxima de Deus, então Deus, Ele se aproximará de você. Está entendendo? Pecadores, limpem as mãos. Por isso nós estamos fazendo a lavagem das mãos, né? Que coisa forte. E vocês que têm a mente dividida. Aonde acontece a batalha espiritual aqui, ó? Na mente. Na mente. Como é que o inimigo tenta te destruir? Colocando pensamento negativo? Esse é o segundo passo. O primeiro passo é colocando dúvida. A dúvida anula a fé. Mas da mesma forma que Deus não pode te obrigar a nada por causa do livre-arbítrio que Ele mesmo estabeleceu, o diabo também não pode te obrigar a nada porque ele está debaixo do livre-arbítrio que Deus estabeleceu. Mas é uma guerra. Deus te enchendo de revelação e o inimigo tentando te encher de dúvida. A voz que você escolher ouvir vai te dominar, vai te guiar. Tá entendendo? Por isso que eu falo, vai ouvir música? Ouve o louvor do reino. Vai orar? Ora o salmo. Vai conversar? Conversa com Deus. Só fala coisa boa, palavras positivas. Vamos! Pra frente e pra cima sempre. Vigia. Por quê? Porque os pensamentos geram sentimentos
que motivam as nossas ações e decisões e que trazem consequências para a nossa vida. Tudo que eu estou falando para você é a palavra de Deus. Purifiquem o coração. Um coração manchado pelo pecado, pela dúvida, porque a dúvida é pecado. Um coração dominado pelas trevas. É um coração que é afastado de Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. A aula de hoje é forte. Eu já estou com o tempo estourado. Irmãos, tenham misericórdia de mim, irmãos, porque vocês sabem que eu empolgo. Eu estava no trem com os irmãos e eu falei, irmãos, eu vou falar tudo agora, depois nós vamos cantar e depois eu não vou pegar o microfone de novo. Eu vou deixar o Bispo Rodrigo pegar o microfone, porque se eu pegar o microfone de novo, eu vou pregar tudo de novo. Por quê? Eu aprendi com meu pai que gosta de falar muito. Eu puxei isso dele, né? Nem dá pra perceber, né? Pois é, puxei isso do meu pai. Falo demais, mas falo muito. Aí ele falou pra mim, Daniela, minha filha, você já percebeu que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar muito. Quando a gente tá com ele, eu no meu caso, eu tenho que disciplinar, ficar calada pra ouvir, pra mim, absorver toda aquela sabedoria pra minha vida. Mas se eu não me disciplinar, fica aquela disputa. Só um minutinho aqui. Então, e dentro disso aí que você falou, fica assim. E aí eu fico calada e vou ouvindo. Mas quando eu começo a falar, eu disparo. E eu gosto muito de falar. Aí ele me chamou e falou assim, Daniela, minha filha, você gosta de falar muito, igual eu. Você puxou isso de mim. Deixa eu te ensinar. Fala muito coisa boa. Quando você for falar, fala as coisas de Deus. Fala da palavra de Deus. Conta testemunho. Fala a coisa que edifica, que constrói. Isso. Fala mesmo. Mas fala coisa boa. Por quê? Falar para uma pessoa como eu, que gosta de falar muito, não fala. Você fala demais, vai me fazer raiva, porque eu gosto de falar. Então o que eu tenho que fazer? Onde que está a sabedoria nisso? Pegar o talento que Deus me deu, que é a comunicação, e usar ela para o bem. Nesse livro até conta a história de uma mulher fofoqueira. Que ela é uma mulher que tem habilidade, ela tem um talento, que é registrar a informação da vida dos outros. Detalhada. Guarda tudo aqui, ó. Aí ela se dedica a distribuir essa informação da vida dos outros com o máximo de informações possível ao maior número de pessoas possível. Essa é uma fofoqueira violenta, né? Essa daí, você pode falar assim, um ponto que ela entende o texto inteiro. Essa é a fofoqueira, ó. Essa aí é a mais perigosa, né? Imagina se essa fofoqueira, com essa habilidade toda, essa memória toda, esses detalhes todos e essa coisa toda que ela faz para falar da vida dos outros se converte de verdade. O que essa mulher vai virar? Uma tremenda de uma evangelista. Por quê? Porque fofoca não presta, leva à destruição. Mas se ela se converte de verdade a Jesus, ela vai levar informações de Jesus do reino dos céus de forma detalhada ao maior número de pessoas possível, com a maior força e intensidade possível que ela puder. Você entendeu o ponto? Então, sabedoria para escolher suas batalhas e canalizar os dons e talentos que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu para o bem, para coisas maravilhosas. Lá em Filipenses 4 diz, né, tudo que nós temos que pensar, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, tudo que constrói, tudo que é agradável, tudo que dá louvor a Deus. A cabeça do gigante, página 49, vamos passar aqui rapidinho, porque eu tenho uns pontos importantes para trazer para você. Sei que não vou conseguir passar da segunda, da terceira página, mas já vai valer a aula. Dedico esse preâmbulo a quem? Abaixo de Deus, mais me ajudou na vida. Quem? Meus inimigos. É lógico. Como eu amo os meus inimigos. A Bíblia não manda amar os inimigos? Amo. Eu amo os meus inimigos. Sabe por quê? Porque eles duvidaram de mim. Porque eles disseram que eu não ia conseguir. Porque eles fizeram de tudo para me destruir. E apesar de todo o mal que eles tramaram contra a minha vida,
eu venci. Eu fui mais forte do que eles. O bem que habita em mim foi mais forte do que o mal que domina eles. Quem mais me ajudou a vencer na vida foram os meus inimigos. Todo cristão é um sol, porque tem Jesus. Jesus é o sol da justiça, diz a Bíblia. E todo cristão verdadeiro, que é um pequeno Cristo, é um verdadeiro sol. Não é só eu, a apóstola sol, só ela é o sol. Não, eu sou o sol porque eu sou igreja, sou fiel. Me dedico com força a ser uma cristã de verdade em cada detalhe da minha vida. Por isso eu sou sol. Não sou sol porque eu sou apóstolo, eu sou sol porque eu sou reino, porque eu sou igreja, igual você. Se você é fiel e é dedicado a ser um cristão. E meus inimigos, muitos deles que estavam dentro da minha família, da parentela, né? Família não, parentela. Disseram que eu estava louca, que ninguém tirava da minha cabeça com 15 anos que eu ia fazer a obra, que eu ia ser pastora, e nada mudava a minha cabeça, que eu estava maluca, que eu estava louca. Deixei eles pensarem o que eles quiserem. Da minha vida, cuido eu e Deus. E eu tinha a bênção do meu pai, com 15 anos, para ser pastora. Foi loucura? Para o mundo foi, mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Eu confio em Deus. Eu amo as pessoas, eu sirvo as pessoas. Mas expectativas eu tenho é em Deus. Confiança eu tenho na minha fé e no meu esforço. Acabou. O que depender de mim e o que depender de Deus acima de mim, vai ser feito. Os outros não vão interferir, não. Hein? Que força que é maior que a de Deus? E aí vem o poder da fé. Eu tenho dentro de mim forjado uma fé violenta. Desde pequenininha eu tenho uma fé madura. Por quê? Porque meu pai nunca passou a mãozinha na minha cabeça. Ele sempre me ensinou a ser forte, firme na fé. Um dia eu quero mostrar para vocês o meu braço. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui que rodeia todo o meu braço. E eu quero contar para você o meu testemunho, que o médico falou que eu não ia mexer esses 2 dedinhos aqui, ó, porque foram cortados os nervos. Eu tinha 9 anos de idade. E eu tenho uma cicatriz enorme aqui no meu braço. Toda vez que eu olho para ela, eu converso com ela e falo com ela: você pensou que ia ser mais forte do que eu? Sou mais forte do que você. E os dedos que o médico falou que nunca mais iam mexer, eu mexo. O meu filho Davi, poder da resistência da fé. Meu filho Davi, ele tem um olhinho pequeno e um olho grande. Você já percebeu isso, né? Pois é. Você sabia que o olhinho pequeno dele é 50% cego? Pois é. E o que aconteceu? Eu já dei oferta de sacrifício por ele. E meu pai falou assim, é o poder da resistência da fé dele que vai fazer esse olho dele enxergar. E a gente foi semana passada no oftalmologista e em casa ele fica com um tampão no olho grande, para forçar o olho pequeno a enxergar. E ele já está enxergando assim, já está estudando com o olho grande tampado e só com o pequeno. E ó, fé para vencer, irmão. A minha fé vence o mundo, então ela vence qualquer coisa. E meu filho desde pequenininho é treinado a isso. Eu desde pequenininha fui treinada a isso. Então quando um inimigo chega diante de mim, quando alguém vem me desaforar e vem duvidar do meu potencial e de onde eu vou chegar, a minha fé salta de dentro de mim dizendo: resiliência. Apesar do inimigo, apesar da crítica, siga em frente, você vai vencer. Agora, uma pessoa que não tem uma fé forjada, uma fé forte, violenta, fé para vencer, não respira essa força do reino dos céus que nos domina, quando o inimigo vem, quando um desaforo, uma afronta vem, o que ela faz? Vira vítima. Eu sou fraquinho mesmo, coitadinho de mim, oh, que dó, né? E aí o que acontece? O inimigo samba na cabeça dela. Você já tentou olhar para o sol meio-dia? Consegue não, né? Você chora, né? Pois é. Por quê? Porque o sol é mais forte do que qualquer olho possa enxergar. A força do sol. Se você pegar uma lupa ao meio-dia e colocar ela na direção do sol num papel, o papel pega fogo, você sabia? Sabe por quê? Porque a intensidade da força do sol, do fogo, da luz, arrebenta com tudo. Nós somos sol. Nós somos sol. A igreja vestida de sol. Por quê?
porque nenhuma treva suporta a nossa presença. Mas isso se nós vivermos essa fé. Pela resistência de uma fé viva e poderosa, a gente pode fazer o impossível. O médico falou que eu nunca mais ia mexer meu dedo. O médico também falou que nunca mais ia cantar. Mas eu acreditei no sacrifício. Eu acreditei que o médico dos médicos faz o que o médico humano não faz. A competência de Deus é maior do que a competência do médico humano. Quando o médico humano diz que não tem jeito, o médico dos médicos diz: tem jeito, se você agir sua fé. Deus pode tudo, menos decepcionar minha fé. Por isso que eu cuido da minha cabeça. Eu cuido para crer no que ninguém crê e por isso vencer aonde os outros perderam. Tá entendendo? Isso é fé. Nunca serei vítima de nada. Porque ou você é vítima ou você é vencedor. E eu escolhi ser vencedora. Quem é vítima escolheu ser vítima. Ah, apóstola, mas imagina, a pessoa nem sabia disso. Como é que ela escolheu ser vítima? Não escolher já é uma escolha. De deixar que o inimigo escolha por você. Tá entendendo? Tudo isso aqui está explicado aqui detalhadamente no preâmbulo. Que eu falo sobre o gigante Davi, Golias, e sobre o que eu aprendi na caverna. Você chora na caverna, em secreto com teu pai. Mas na cara do inimigo você ri. Porque você está com a espada. Você tem o arcanjo Miguel. Mexe com você e morre. Perigoso não são seus inimigos, é você. Quando Davi chegou diante de Golias, quando Davi chegou diante do gigante Golias, não era o gigante Golias, gigante era Davi. Porque não tem inimigo páreo para Deus. A força de Davi era de Deus. E não é diferente comigo e com você, se praticarmos a mesma fé que Davi. Olha que coisa forte. Quanto mais meus inimigos batiam em mim, mais eu crescia. Contei para você aqui no livro, os detalhes. Leia e aprenda. Mais crescia a minha fé e mais crescia a minha vontade de vencer. Por quê? Mentalidade vencedora e não mentalidade vitimista. Entendeu? Escolhas. Nunca aceitei o se como argumento. Certo dia alguém me perguntou: e se der errado? E eu respondi de maneira ríspida, agindo como uma espada afiada, e disse: não existe isso na minha vida. Eu não trabalho com o se. Se é dúvida, irmão. Se é dúvida. Então a pessoa perguntou: e se Deus não quiser? Observe a estratégia do diabo para botar dúvida dentro da cabeça da pessoa. Usando o nome de Deus ainda, hein? Igualzinho o diabo. Igualzinho o diabo. O diabo não usou a Bíblia para tentar Jesus no jejum? Pois é. Essa fé violenta e essa obstinação assustam o inimigo e o faz recuar. A estratégia do inimigo é sequestrar sua mente do aqui e do agora. Deixa eu te falar. Teve um episódio, os irmãos que viajaram de trem comigo e com o Bispo Rodrigo, para colocar os nomes na mesa, eles presenciaram o chefe do trem endemoniado me perseguindo e caçando briga comigo. Na hora que nós descemos do trem, ele veio todo cheio de segurança, veio atrás de mim, implicando, intolerância religiosa, implicando, né? E aí eu fui conversando com ele, dizendo: o senhor não entende leis, o senhor está entrando numa fria. Mexe com isso não, moço. Fica em paz e deixa a gente em paz. E ele veio. Na hora que ele deu uma gesticulada assim pra frente, meu marido entrou na minha frente. Meu marido já tem quase 2 metros, parecia que ele tinha 3. E numa piscada de olhos, os presbíteros que estavam comigo vieram e me cercaram pra partir pra cima do cara. Por quê? Porque ele não é louco de chegar perto de mim. Então, o que aconteceu ali? Um poder de resistência física contra a cilada do inimigo que estava encarnado naquele homem, que tacou medo nele. Ele não ia fazer nada com aquele moço. Mas o que ele fez? Ele foi tomado de uma covardia, de um medo tão grande, que ele estava com cara de pitbull. Na hora que viu aquele tanto de homem ali partindo para cima dele, ele recuou igual um vira-lata, entrou para dentro do trem, deve ter ido lá pro banheiro passar mal. Por quê? Porque a gente não pode ser covarde.
Deus não tem prazer no covarde. Você não pode arredar o pé. Quando Davi foi levar para o rei a notícia da vitória do gigante Golias, ele não levou só a notícia, ele levou a cabeça do gigante. Só que a nossa luta não é física, ela é espiritual, mas tem gente que tem dó do inimigo espiritual. Tem gente que tem dó da inveja que possui uma pessoa e não tem coragem de romper com essa pessoa da vida dela. Tem gente que identifica o invejoso dentro de casa, malogrando o casamento dela. E porque é uma irmã, porque é um irmão, porque é um tio, porque é um sobrinho, porque é não sei o quê, não tem coragem de bater a porta na cara e impedir que aquela pessoa entre dentro da sua casa e continue destruindo o seu casamento. Covardia vai fracassar. Por quê? Porque é covarde. Você tem que ter uma cara só. E tem que ter peito para enfrentar seus inimigos. Já desengracei muita gente. Mas muita gente. Não deixo. Não deixo. Teve uma vez que uma mulher passou assim e falou assim: não discute com fulano, não. Então você vai ficar muito doente. Seu marido vai ficar muito doente. A mulher estava na melhor das intenções. A boca dela estava encharcada do Satanás. Levantei na hora e falei: senhora, me desculpa, minha senhora. A senhora parece ter boas intenções, mas está repreendida a sua palavra, está amarrado. Se a senhora quer doença, que a doença coma seu corpo, mas no meu corpo não entra doença. No corpo do meu marido não entra doença. Eu anulo a sua palavra agora em nome de Jesus. A mulher ficou tão sem graça. Ela me achou uma tremenda mal educada. Mas eu saí saudável. Doença não me pega porque eu não aceito. Cuidado. Muito cuidado. Diretora de escola fala assim: seu filho tem deficiência de aprendizado. Seu filho é disléxico. Seu filho, ele tem transtorno de atenção. Ele tem transtorno bipolar. Seu filho tem complexo de inferioridade. Seu filho tem síndrome do pânico, não consegue ficar na sala de aula. O Davi, meu filho, tem uma amiguinha dentro da escola que tem isso. Então, mãe, aquela amiga minha, aquela colega minha da sala, ela tem que passar aula para ela todo dia, porque ela tem síndrome do pânico e não consegue ficar dentro da sala de aula. Aí ela fica no pátio da escola enquanto tá todo mundo na sala de aula, e quando a gente tá no recreio, o professor vai lá para fora dar aula para ela, porque ela não suporta ficar em lugar fechado. Olha que desgraça. Pai e mãe cegos espiritualmente. A palavra de Deus diz, eu creio na palavra de Deus, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que é isso? Falta de resistência de fé. Mas como é que vai resistir o diabo sem se submeter a Deus primeiro, né? Não tem força. Não tem autoridade mesmo, não. Qual é o segredo para ter tamanha força, apóstola? Coloquei aqui para você. O segredo está nas 3 unidades. Ser um com Deus, ser um com você mesmo e ser um com o seu sonho. Para trás, o que ficou para trás eu nunca vou mudar. Ficou para trás. Perder tempo com o passado, não. Eu tenho que construir no hoje o que eu quero colher no futuro, no amanhã. Então eu sou uma com Deus, uma comigo mesma e uma com meu sonho. Tem pessoas que oram muito, mas não têm resistência. A resistência não vem apenas da força do carboidrato da oração, que é importante, tem que orar, mas só oração não resolve. Ela vem da proteína do conhecimento espiritual. O apóstolo Paulo falou assim: eu não luto como quem esmurra o ar, fica dando soco no ar, aleatório, botando um esforço tolo. Ele sabe a guerra que ele milita. Então é o conhecimento espiritual que te faz lutar a luta certa, que é a batalha espiritual, no campo certo, que é o campo espiritual. A Bíblia não diz que a oração faz o diabo correr, mas ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro você tem que se sujeitar a Deus. Meu tempo está esgotadíssimo da aula de hoje, mas semana que vem tem mais aula. E você pode adquirir seu livro se você ainda não tem. Quero repetir algo aqui muito importante. A leitura do livro não tem nada a ver com a aula. O apóstolo estava falando isso ontem para os bispos.
O conteúdo da aula é baseado no capítulo do livro, mas não tem comparação. São duas riquezas diferentes. Deus trabalha pesado das duas maneiras, então aproveite ao máximo. Extraia ao máximo. Eu falo, né? Coma o livro, coma as aulas, assista, revisite as aulas no meu canal do YouTube para você se nutrir e se encher desse poder, dessa força de fé para vencer. Entendeu? Amém? Irmãos, eu estou muito animada. Nós vamos ter um final de ano tremendo. Vai ser lindo o que vai acontecer. Dia 2 de novembro tem o Pacto de Proteção e Vida com o Arcanjo Miguel no Monte Manaim. Depois vem dia 25 de novembro, a festa das nossas crianças, que vão fazer apresentações lindas a Deus e vão gravar a cantata de Natal, que vai ser estreada no Celebration, o show de Natal, o primeiro Natal em Manaim, dia 23 de dezembro no Monte Manaim. Meu Deus do céu! Você nunca viu na sua vida inteira um Natal tão lindo quanto o Natal que você vai viver, participar, dia 23 de dezembro no Monte Manaim. Vai tirar seu fôlego, é sério, tá lindo, tá muito especial. Vai ter o banquete de Salomão, o apóstolo vai ministrar a Santa Ceia de Natal no primeiro Natal em Manaim. E eu, junto com o Maestro Kim, com a banda apostólica, estamos preparando um show de Natal que vai encher seu coração. Vai ser um abraço dos céus na sua vida. Você vai amar. Se prepare para estar conosco. E nós vamos ter também, dia 11 de novembro, o trem europeu exclusivo para casais. Então você já deve ter recebido esse folder aí no seu santuário, para você poder garantir sua vaga. São vagas limitadas, é um vagão só. E só de casais. Para você poder ir com o seu amor e receber o vinho do amor que o apóstolo trouxe de Caná da Galileia, lá naquele lugar que Jesus transformou a água em vinho e salvou a vida sentimental daquele casal. É para você também. Jesus não mudou. Ele continua operando o milagre do amor na vida de quem crê. E eu vou usar o mesmo instrumento que ele usou, o vinho de Caná da Galileia, para ele transformar da água para o vinho sua vida sentimental. Vai ser maravilhoso, vem com a gente. Eu e meu esposo, Bispo Rodrigo, vamos ministrar sobre a sua vida 13 horas de ministração só sobre vida sentimental. E vai melhorar muito, ó. Sua forma de enxergar a sua vida sentimental. Você assistiu a aula que eu trouxe com ele semana passada? Foi muito boa, né? Pois é, tá cheio de pedidos para ele dar aula aqui. E ele vai vir dar mais aulas aqui. E eu prometo que na próxima eu vou deixar ele falar mais. Eu amo vocês. É um privilégio tremendo para mim estar aqui ministrando sobre a sua vida e te ensinando aquilo que eu pratico na minha fé e que faz toda a diferença na minha vida, na minha casa, no meu casamento, no meu ministério, na minha família, em tudo. E quero ouvir seu testemunho. À medida que você for crescendo, eu quero ouvir o que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Sirlene Cristina, que lidera o Projeto Ação Mulher em todo o Brasil, fazendo um trabalho belíssimo, muito apostólica, mulher de garra, de fibra, e que é uma grande companheira do apóstolo, minha, dessa obra. Louvar a Deus pela vida do missionário Mateus, missionária Rayane, que sempre me acompanham, me gravam, o Bispo Márcio também, que vez ou outra faz questão de vir me gravar, apesar da sua correria nas suas atividades episcopais, mas quero registrar aqui nessa aula. Eu já estou com o tempo estourado e estou abusando, tá vendo? A minha alegria de poder servir a você, meu amado irmão, minha amada irmã, com o máximo que eu posso reunir de informações sobre qualidade de vida com Deus, para te ensinar aqui nesse curso. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Paz e luz.
Dentro do segredo espiritual da vida, descubra o poder da mulher virtuosa. Uma revelação poderosa para mulheres e homens inteligentes.